Boa noite, queridos. Amém. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 1. Nós leremos, na realidade, o capítulo todinho. Daniel 1. Você que me acompanha em casa, Daniel 1. Quem não trouxe Bíblia vai poder acompanhar nos telões. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria aquele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da nossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes as porções das iguarias e o vinho que lhe deviam beber, e lhe dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado ao que trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro.
Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Que venham palavras do Teu trono, Pai. Proclamamos liberdade do Teu Santo Espírito entre nós. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? O livro de Daniel se inicia em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Judá. O ano é aproximadamente 605 a.C., e a nação que por tanto tempo se desviou dos caminhos do Senhor, enfrenta nesse momento o juízo divino. Nabucodonosor, o importante rei da Babilônia, cerca a cidade de Jerusalém, marcando o início de um cativeiro que duraria 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Em meio a esse cenário de derrota nacional, deportação, de desespero, emerge a história de 4 jovens judeus, cuja fé e convicção se tornariam um farol de esperança e um testemunho do poder soberano de Deus. O primeiro capítulo de Daniel não é apenas um registro histórico, ele é um prefácio teológico para todo o livro, que se divide até o capítulo 6, ele narra algumas histórias e depois tem na realidade são predições do futuro. Ele estabelece o tema central que permeará toda a narrativa e profecia subsequente. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Esse é o pano de fundo, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Este capítulo nos ensina que é possível viver uma vida de santidade e excelência em um ambiente hostil à fé, não por força humana, mas pela graça e pela capacitação que vem de Deus, capacitação divina. E nós poderíamos dividir esse capítulo em alguns versos. Verso 1 e 2 fala a respeito da mão soberana de Deus na derrota, porque ele começa dizendo assim: no ano do terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. À primeira vista, o texto, quem não tiver muita atenção, descreve uma simples vitória militar. Babilônia, a superpotência da época, subjuga naquele momento a pequena nação de Judá. Contudo, o autor inspirado, Daniel, faz questão de inserir uma cláusula teológica fundamental. Ele diz aqui: e o Senhor entregou. Esta não foi primariamente uma vitória de Nabucodonosor, mas um ato soberano de Deus de Israel. A queda de Jerusalém não foi um sinal da fraqueza de Deus de Judá, mas uma demonstração da sua justiça contra a idolatria e a desobediência persistente do seu povo. Se a gente der uma olhadinha no Velho Testamento, as invasões que houveram, tanto da Assíria, quanto depois a ação dos babilônios, as ações que houveram anteriormente do Egito, nós vamos ver que tudo foram frutos de desobediência. Deus usou uma nação pagã como seu instrumento de disciplina. Esse princípio é crucial. Deus governa sobre a história e as nações, e seus propósitos prevalecem mesmo através de eventos para nós parecem ser tragédias e derrotas. O que tem que ficar bem claro é que o Senhor é Senhor absoluto, independentemente da circunstância, independentemente daquilo que está acontecendo. Para o crente não existe o acaso, a providência divina. Em 16 de setembro de 2001, o pastor David Wilkerson, fundador da igreja Times Square,
em Nova York, ele publicou um sermão intitulado em português: As torres caíram, mas não compreendemos o significado da mensagem. Esse sermão foi proferido apenas 5 dias após o terrível ataque de 11 de setembro, que vitimou 2.750 pessoas. Na primeira parte do sermão, Wilson aponta que, enquanto um policial da igreja ajudava no local da tragédia, seus companheiros ficavam lhe perguntando: do que se trata tudo isso? O que está acontecendo? Nesta hora, o país inteiro perguntava: onde está Deus nesse acontecimento? Ele aponta: nós estamos certos em perguntar isso. Precisamos saber onde está Deus nesta calamidade, e para isso necessitamos confiar em sua santa palavra, unicamente nela. Ouvimos centenas de opiniões dos especialistas na mídias, dos políticos, mas a retórica deles começou a ficar a mesma, e não existe uma compreensão real quanto ao significado dessa súbita destruição. Uma coisa posso lhe garantir, palavras do Wilson: Deus não foi pego de surpresa. Ele conhece o pensamento de todo ser humano, inclusive cada governante, ditador e terrorista. O Senhor monitora os movimentos de toda pessoa na humanidade inteira. Ele sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. E posso lhe dizer uma coisa certa: Deus está no controle de tudo. Nada sobre a face da terra acontece sem seu conhecimento, sua permissão e, às vezes, sua ação por detrás. Eu visitei Nova York dias atrás, depois de 15 anos. Há 15 anos atrás, eu fui no local onde tinha o desastre do World Trade Center. Estava coberto de tapume, eu não pude chegar muito perto, porque obras estavam acontecendo há 15 anos atrás. Mas algumas marcas em Nova York, agora, me marcaram muito em termos de contraste. E por isso que eu me recordei desse sermão do Wilson, que eu me lembro em 2001. Eu fui buscar, inclusive, na internet. Há 15 anos atrás, quando andava em Nova York, a gente via carros de polícia a cada quarteirão, e policiais parados. A gente não via papel no chão. A gente via uma cidade muito grande, muito certa vez assim, agitada, como mantém até hoje, mas uma desordem organizada. Hoje eu fui surpreendido por algumas coisas que me chocaram. Já ouvia falar, porque eu me deparei com um metrô extremamente sujo, com ruas extremamente sujas, com total ausência de policiamento nas ruas, e com algumas coisas que não batiam com aquilo que eu vi lá atrás. Porque nova-iorquino sempre comeu muita comida de rua, mas comer comida de rua não tem problema nenhum. Mas comia comida de rua e jogava papel nas lixeiras. Hoje, sem cerimônia, a gente vê os papéis sendo jogados no chão, sabe? E daí, eu fiquei prestando atenção em algumas coisas que eu não entendi. Nova York, procurando as pesquisas, diz que 66% da população se aponta como cristã, sabe? E na realidade 27% se aponta como ateus, agnósticos, 7 a 8% como judeus.
e 2% muçulmanos, e 2% outras religiões. Mas, incrivelmente, essa cidade, que é a maior cidade cosmopolita dos Estados Unidos, hoje ela é governada por um muçulmano, sabe? De apenas 34 anos, não norte-americano natural, e eu não estou fazendo crítica à pessoa, um africano nascido em Uganda, sabe? Que fez o juramento de comandar a cidade em cima de 3 cópias do Alcorão. Então, quando eu olho essas coisas, as coisas parecem que não fecham, a conta não fecha, sabe? São coisas que, amados, entenda, eu não estou falando de um Deus vingativo, mas simplesmente do fato de quando nos afastamos de Deus e dos seus propósitos, nós somos entregues à própria sorte e ficamos à mercê do inimigo. E entenda, de uma vez por todas, a pior coisa que existe para o homem é ser entregue à sua própria mão. Era essa o discurso do David Wilkerson lá atrás, há 26 anos atrás, sabe? Há 25 anos atrás, foi esse o discurso. E o que eu estou tentando falar é que quando eu olho isso tudo, a conta não fecha. 66% da população é cristã, mas o prefeito é muçulmano, e os muçulmanos são apenas 2%. Gente, eu não estou falando da política de que irmão vota em irmão, eu estou falando de alguma coisa que não está fechando, sabe? Assim como no Brasil, se 83,6% da população se diz cristã, no entanto, nós vemos passar no Congresso e nas cortes pautas manifestamente anticristãs. Aborto, por exemplo, sabe? Casamentos homoafetivos. São coisas que não fecham, que não batem, e as coisas vão acontecendo, como tipo assim, olha só, não são de repente, a torre caiu de repente, mas elas não caíram de repente, elas foram caindo, e a sociedade, ela vai caindo, ela vai se transformando, e essa é uma estratégia. Eu lembro que eu já compartilhei aqui um texto muito bonito da Marina Consolaçante. Eu sei, mas não devia. Na realidade é uma crônica, e ela diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e não ter outra vida que não seja janelas ao redor, e porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora, e porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de toda a cortina, e porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz, e à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo na viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz.
e não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, do número e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar o direito com que se pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncio, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, ao cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele, se acostuma para evitar fendas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. E daí o cumprimento. A gente se acostuma a ter amizade somente por Facebook, e por ter amizade só por Facebook, a gente se acostuma a não olhar nos olhos, a não perceber o tom da voz, a não sentir o calor das mãos, o afago nos cabelos. E por não olhar mais nos olhos, a não sentir o calor, não identificamos amigos no semblante, embora falamos que tenhamos muito. A gente se acostuma a ir na igreja e não ouvir Deus, mesmo que Deus esteja falando. E por não ouvirmos Deus, fazemos besteira o tempo todo. A gente se acostuma a chegar no templo atrasado no culto e só falar oi para as pessoas. E porque não falamos com as pessoas, nunca estabelecemos novos relacionamentos e achamos algumas pessoas muito esquisitas. A gente se acostuma a cantar no culto. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra. E porque não pensamos mais na letra, cantamos sem viver o que afirmamos. A gente se acostuma até com o sermão, e porque nos acostumamos com o sermão, não faz diferença prestar atenção ou conversar na hora do culto. A gente se acostuma, quanto muito, a carregar a Bíblia só no celular. A gente se acostuma a não compartilhar a fé, sem que isto cause qualquer incômodo. A gente se acostuma até a orar. E porque a gente se acostuma a orar, nossas orações se tornam rezas costumeiras, meras repetições. E porque nossas rezas deixam de ser orações, são só rezas costumeiras, elas deixam de produzir efeito em nossas vidas.
O acostumar não acontece da noite para o dia. É um lento desvanecer, preto e branco vão se tornando cinza, tudo vai se confundindo, e quando menos esperamos, nos flagramos distantes, irreconhecíveis. As torres caem devagar, ninguém se perde da noite para o dia. E é interessante que o texto fala da estratégia de assimilação. Do verso 3 ao 7, se você observar, Nabucodonosor não era apenas um conquistador brutal, mas também um estrategista astuto. Sua política não era apenas de subjugação, mas de assimilação cultural e intelectual. A seleção da elite, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua do caldeus. Você sabia que a grande maioria que elegeu o prefeito de Nova York foi de jovens? É só uma constatação, não é crítica. Eu não sou norte-americano, não tenho nada a ver com a política deles, estou só constatando. O rei ordenava a seleção dos melhores e mais brilhantes jovens da nobreza judaica. O objetivo era claro: reeducá-los, doutriná-los e transformá-los em babilônios de coração e mente. Ao cooptar a futura liderança de Judá, Nabucodonosor enfraquecia qualquer futura tentativa de rebelião e criaria administradores leais ao seu império. E qual que era a tentativa de contaminação? A estratégia possuía 3 pilares. Primeiro, educação. Eles seriam imersos por 3 anos na literatura, ciência e cultura babilônica, que estavam intrinsecamente ligadas à sua religião politeísta e ocultista. Gente, vocês têm ideia de como os nossos filhos estão tendo acesso a algumas coisas nas nossas universidades? O que está sendo ministrado para eles? Dieta. Receberiam a mesma comida e vinho servido do rei. Essa não era uma simples questão de nutrição. A comida real era frequentemente oferecida primeiro aos ídolos babilônicos, tornando a participação neste banquete um ato de comunhão com falsos deuses. Além disso, muitos dos alimentos violariam as leis dietéticas dadas por Deus em Levítico. E por fim, a própria identidade. Seus nomes hebraicos, que exaltavam o único Deus verdadeiro, foram trocados por nomes babilônicos que honravam a divindades pagãs. Daniel, Deus é juiz, tornou-se Beltesazar. Bel protege o rei. Ananias, o Senhor é gracioso, tornou-se Sadraque. Misael, quem é como Deus, tornou-se Mesaque. Azarias, o Senhor ajuda, tornou-se Abednego, servo de Nego, um deus babilônico. Essa foi uma ofensiva total contra a fé e a identidade dos jovens. O mundo representado por Babilônia tentava apagar qualquer vestígio de sua herança espiritual e do compromisso com o Senhor. Gente, dá para perceber alguma semelhança? A estratégia de Nabucodonosor é absolutamente idêntica e nasceu no inferno, e é aquilo que acontece. Hoje as pessoas não têm mais uma identidade patriótica, sabe? E eu não estou falando aqui no sentido de patriotismo, aquela coisa mas, gente, não há vergonha quando a gente vê as pessoas em rede nacional para cantar o hino nacional e errar a letra? Dá ou não dá? Dá vergonha, não dá?
Não era para ser assim, gente. Sabe? Não era para ser assim. Mas tem um verso desse texto que eu entendo para mim que ela é a grande dobradiça desse texto. Resolução firme do coração, Daniel capítulo 8. Aqui a narrativa atinge o seu ponto crucial. Daniel 8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A fidelidade a Deus começa com uma resolução interior, sabe? E eu fico imaginando que é isso que o Senhor fica esperando. E é interessante que, se você olhar na palavra do Senhor, no início diz assim, ó, fica claro que foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou. E depois, tudo o que aconteceu de bem, foi Deus que deu. Mas antes de uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, teve uma resolução que nasceu no coração de Daniel. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E eu fico imaginando que essa proposta do coração é a que faz toda a diferença, sabe? Essa que faz a diferença, inclusive, para a nossa descendência, faz a diferença para a eternidade. Essa é a que faz a diferença, sabe? Eu estava meditando sobre isso com os homens no Café com Fé. Essa que faz a diferença daqueles que vão resistir até o final, ao dia da vinda do Senhor, sabe? Aquele que propôs no coração não se contaminar. A fidelidade de Deus começa com essa resolução. Antes de qualquer confronto externo, Daniel tomou uma decisão firme no coração. Ele não agiu por impulso, mas por convicção. Ele sabia que participar daquela mesa seria um ato de deslealdade a seu Deus. Notemos a sabedoria com que Daniel agiu. Ele não fez um protesto público agressivo, mas pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Sua postura foi respeitosa, submissa à autoridade. Sua postura foi respeitosa, mas firme, e Deus honrou, porque no verso 9 diz assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça. Gente, a graça que Daniel achou veio do Senhor. Por quê? Porque Deus viu o propósito que nasceu no coração de Daniel. Eu fico entendendo, imaginar que o David Wilkerson estava falando com aquela população naquele momento, e ele, justamente isso, que hoje, se você for lá, eu visitei agora lá, onde está o World Trade Center. É muito triste visitar o memorial. Aquilo me choca, porque é doentio ver pessoas que matam os outros. É doentio ver escombros expostos, nomes expostos, fotografias, a memória. E do lado um prédio maior do que o prédio que existia, mas como uma identidade de soberania de um povo que, tipo assim, ó, nós resistimos e fazendo maior, quando na realidade isso não tem valor nenhum se não entender, tipo assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, sabe? Tenha misericórdia de nós. Por isso hoje,
Antigamente a gente dizia assim, aquilo que acontecia nos Estados Unidos, 10 anos depois chegava aqui no Brasil. Hoje não é não. Hoje chega amanhã, tá? Você andando na Quinta Avenida, muitas e muitas pessoas, nos momentos exatos, lá se ouve a sirene tocando, eles estendem o tapetinho e param para orar, no centro de Nova York. Não estou fazendo crítica em relação a isso, mas é estranho. É estranho. É estranho. Não fecha a conta. Sabe? Eu não sou contra a liberdade mundial. A gente deve, agora, do mesmo jeito, você não consegue abrir templos no Oriente Médio. Nós não conseguimos fazer um culto desse tipo aqui, lá. Não conseguimos. Então é diferente. E a gente precisa ver aquilo que está acontecendo. O inferno tem trabalhado nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, sabe? É culturalmente derrubando aos poucos. Aos poucos. É dia a dia, culturalmente. Eles entram nos nossos filhos, eles entram na nossa casa, eles tomam conta. Ontem, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, eu fui assistir Toy Story 5, tá? Toy Story 5 conta a respeito das crianças que não brincam mais com brinquedos, só interagem com telas. Um alerta, pai. Um alerta, mãe. Sabe? Não vou contar tudo, não. Assista. E hoje é normal a gente ver pais, mães, assim, para ter os minutos de sossego, entregar seus filhos às telinhas, sabe? A fidelidade de Daniel e seus amigos não resultou apenas numa saúde física, mas numa capacitação sobrenatural. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. A gente tem que entender que isso aqui, gente, foi dom de Deus. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus sempre se provará superior à sabedoria que vem do mundo, sabe? E a gente tem que tirar algumas aplicações práticas disso aqui. Primeiro, a gente deve confiar na soberania de Deus. Mesmo em meio a crises pessoais, familiares, nacionais, lembre-se que Deus está no trono. Ele usa até mesmo circunstâncias mais difíceis para cumprir seu propósito e para nos moldar. Ele não é o Deus, gente, eu não estou falando aqui que Deus é um Deus malvado e que Ele derrubou a torre, não é isso. Mas que Ele permitiu, permitiu. Ou se Ele não quisesse permitir, caía. Torna decisões antecipadas, a gente tem que propor no nosso coração. As nossas convicções devem estar firmadas na palavra de Deus. A gente não pode negociar valores, gente. A gente tem que parar de negociar valor. Nós não podemos negociar valores. Valor cristão é valor cristão. E é inegociável. Não importa. Sabe, a gente pode viver no mundo, mas sem ser do mundo. Nós somos chamados a ser sal e luz e influenciar
a cultura sem sermos assimilados por ela. É aquilo que está em João 17, 15 e 16. E combine a convicção com sabedoria. A gente tem que ser sábio. E buscar excelência sempre para a glória de Deus. Tudo que for fazer, faça bem feito para a glória de Deus. E eu vou concluir. Daniel nos apresenta um modelo de fé resiliente e sem concessões. Sem concessões. Eu vou chamar a equipe de louvor aqui e nós cantamos uma música aqui, Renova-me. Nós cantamos um monte de músicas antigas hoje aqui, né? Como Paulo diz, vocês prestaram atenção nas letras que nós cantamos? Vocês prestaram atenção? Eu queria que nós cantássemos junto com a equipe de louvor essa canção novamente, Renova-me. E nós transformássemos essa canção, na realidade, numa oração de arrependimento, sabe? Porque se as coisas estão ruins no Brasil, vamos começar a nos arrependermos nós. Se a coisa não está boa na família, se os nossos filhos estão mal educados, se as nossas famílias estão capengando, se a sociedade não está legal. Gente, quem que é culpado, hein? Onde estão os culpados? Será que não é hora da gente clamar ao Senhor assim? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Pai, olha para nós. Vamos ficar de pé? Olha para nós. Vem em nós se há algum caminho mau, Senhor. Sabe? Renova o nosso interior. Transforma a nossa vida, Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso.